Meus amigos, este é o projeto Mérito Digital Apresenta, uma parceria com o Centro Acadêmico de Direito da Universidade Selma, e que ouvirá hoje o professor José Cláudio Pavão Santana falando principalmente sobre aspectos constitucionais atuais. Inscreva-se no nosso canal Mérito Digital no YouTube e nos acompanhe também em nossas redes sociais. Procure por Mérito Digital Oficial. Professor Zé Cláudio, muito boa tarde. É um privilégio tê-lo conosco aqui, conversando hoje sobre um assunto tão palpitante, aspectos constitucionais atuais. E eu sei que o senhor é um homem extremamente ocupado, então ceder uma parte do seu tempo para conversar conosco e com os nossos alunos é um privilégio para a gente, realmente. E a gente sempre pede, professor Zé Cláudio, que antes de entrar no tema em si da conversa, que o senhor possa inspirar os nossos alunos. De que forma? Falando um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória no mundo jurídico. Que de repente alguém, ao ver o programa, diz: poxa, é isso que eu vou fazer também. Quem sabe, né? Não serve de inspiração para os nossos alunos. Então fique à vontade, o senhor está em casa. Muito obrigado, professor Heraldo. Eu me sinto privilegiado em ter sido convidado e poder repartir um pouco da nossa experiência, nossa vivência. Então, eu posso começar assim. Eu sempre na minha vida, desde criança mesmo, eu entendi que eu devesse me envolver com justiça. Isso porque, aos 7 anos de idade, passando umas férias lá em São José de Ribamar com os meus pais, e não havia esse controle que hoje em dia existe em torno de idades, eu fui assistir um tribunal do júri no salão paroquial daquela cidade com meu pai, que foi advogado, e me impressionou demais o então acadêmico de direito, o advogado Luiz Chung, e o acadêmico de direito Petrônio Sá. Eu fiquei entusiasmadíssimo com aquilo, empolgadíssimo, e disse para meu pai, quando saí de lá: eu quero ser isto aí. Imaginava, num primeiro momento, que pudesse ser um advogado criminalista. Mas depois, por inspiração de meu próprio pai, que foi professor da então FESMA, das minhas tias e irmãs dele, todas professoras lá no Piauí, e tendo um avô aqui, Newton Pavão, que também foi professor, quer dizer, toda essa ambientação me conduziu a ter o desejo de me tornar professor. E foi assim que, depois de retornar de uma estadia nos Estados Unidos, de uma moradia nos Estados Unidos, eu me tornei professor de inglês, né, muito jovem, e ingressei na universidade como servidor da universidade, como assistente administrativo, mas sempre com o projeto profissional de que eu tenho interesse em exercer duas coisas na vida, em ser professor e em exercer a advocacia. Depois de 10 anos, mais ou menos, de funcionário da universidade, depois da minha formatura, eu me conduzi para uma seleção do mestrado na Faculdade de Direito do Recife, onde eu cursei o mestrado, e lá tenho muito orgulho de dizer eu fui aprovado com distinção, com nota máxima e distinção, e ao retornar me submeti concomitantemente aos concursos de professor da Universidade Federal em 1985 e em 1986 o primeiro concurso da Procuradoria-Geral do Estado. Foi assim que eu comecei minha vida, né, toda dedicada à área jurídica. Depois de um bom tempo de lecionar na Universidade Federal como professor da disciplina de Direito Constitucional, eu entendi que devesse ir a São Paulo fazer o doutorado. E efetivamente fui aprovado na seleção, fiquei em São Paulo, concluí meu doutorado, retornei para a Universidade Federal como professor e resolvi, daí a algum tempo, entendi que eu devesse fazer mais uma complementação às minhas pesquisas sobre doutorado, já que eu tinha elaborado a tese sobre a primeira Constituição da América, tendo nascido aqui no Maranhão. Apresentei o projeto e foi aprovado no Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,
onde eu apresentei, tinha a opção de fazer relatório e apresentar uma dissertação. Eu apresentei uma dissertação, primeiro a exposição do que tentaria pesquisar, não é? Tive a felicidade de ter tido como ouvinte dessa minha exposição o insigne mestre de todos, professor Canotilho, o que muito me honra na vida, não é? E então tive o projeto, tive o meu trabalho aprovado e retornei ao Maranhão, onde me encontro, não é? Em sala de aula, atualmente, nesse sistema meio complicado, mas eu tenho enfrentado, né, essa novidade que é ser professor à distância. De maneira que, numa síntese assim, bem breve, essa é a minha história acadêmica. Não é? Hoje eu sou professor associado da Universidade Federal do Maranhão, sendo o professor que ministra as disciplinas, as principais disciplinas, eu diria assim, de direito constitucional, né? Já estive como professor do mestrado também, de onde me afastei, né? E vivo disso, adoro a profissão de professor. E eu acho que isso seria mais ou menos uma síntese, professor Heraldo. Maravilha, é uma síntese muito rica e inspiradora, certamente, professor. Muito obrigado. O senhor também tem vários livros, né, escritos sobre esse e outros temas. Acho que seria interessante também divulgar essas suas obras. Olha, eu tenho, como obra individual, eu tenho a pesquisa de doutoramento, que se constitui um dos volumes da coleção em homenagem ao ministro Gilmar Mendes, coordenada pelo professor André Ramos Tavares, que foi meu orientador em São Paulo. A tese central deste livro é estabelecer que as leis fundamentais do Maranhão, que são do dia 1º de novembro de 1612, seriam a primeira manifestação constitucional concebida no continente americano, escrita no continente americano, não é? Editada, publicada aqui no dia 1º de novembro de 1612. Portanto, o que a gente tem assim, de mais remoto no continente americano, tudo veio escrito da Europa. Posso dar como exceção a Declaração do Bom Povo da Virgínia, de 1620, perdão, de 1776, ou eu posso dar como um outro exemplo o Pacto de Mayflower, que é tão falado no estudo do direito constitucional, que foi escrito no navio do mesmo nome, não é? Através do qual se pretendia formar uma sociedade organizada por homens e regida por leis, concebida por homens e não reveladas de modo sobrenatural. Mas essas duas normas que foram escritas aqui no continente americano, a Constituição da Virgínia data de 1776 e o Pacto de Mayflower data de 1620. Portanto, as leis fundamentais do Maranhão, elas antecedem em 8 anos o Pacto de Mayflower. Significa dizer, portanto, que existe uma natureza jurídica e um valor constituinte nessa norma, porque as leis fundamentais do Maranhão, elas são normas que estabelecem códigos de conduta. Nós encontramos nessas leis tributárias, nós encontramos leis sobre o meio ambiente, nós encontramos leis sobre o sossego noturno, nós encontramos leis sobre o trabalho com a administração pública, tudo inspirado, evidentemente, com que a lei de responsabilidade do administrador, não é? A lei que hoje nós temos, mas nós também temos penas, não é, previstas de açoite. Para que se tenha um pequeno exemplo, a pessoa que contratasse com o governo e, de alguma maneira, desviasse algum produto, ele era condenado a ficar com uma bola de ferro. Vejam que se nós fizermos um mergulho na história, né, avançarmos a história, o que foi a bola de ferro no passado e o que é a chamada tornozeleira eletrônica hoje em dia. Então, num plano geográfico, e foram esses dois, vamos dizer, alicerces que me utilizei para redigir a minha tese de doutoramento, no critério geográfico, a primeira escrita na América foi, sem dúvida alguma,
foram as leis fundamentais do Maranhão. E a concepção delas escritas aqui. E por outro lado, a natureza mesma das leis. O que vê hoje nas constituições sobre garantias individuais e coletivas, sobre a integridade da mulher, sobre a liberdade de manifestação, todas essas regras elas estão presentes na lei, nas chamadas leis fundamentais do Maranhão. Então, eu considero esse livro, aliás, eu não é? Porque senão não teria sido aprovado no doutoramento. Eu considero o livro como sendo um novo marco de estudo da história do constitucionalismo no mundo, porque ele põe o Maranhão num destaque que jamais, dentro do direito constitucional, eu não falo aqui da história do Brasil, porque, sem dúvida alguma, na história do Brasil, o Maranhão, e poucos conhecem essa história, o Maranhão ele se constituía numa unidade junto com o Brasil, não é? Ele só veio aderir 8 meses depois. De maneira que esse eu considero, vamos dizer assim, o livro mais significativo da minha vida. Não é? Mas tem trabalhos também, e aí com publicações coletivas, que envolvem, por exemplo, o compromisso constitucional. Eu entendo que é preciso que haja um compromisso constitucional para que haja o efetivo cumprimento da Constituição. Como também eu tenho obras que tratam do preâmbulo da Constituição. De maneira que são várias coisas, sem falar nas palestras, não é? Sem falar em artigos científicos que são publicados, e sem falar nas opiniões que aqui e acolá nós estamos emitindo pelas redes sociais. Acho que isso aí constitui uma base bibliográfica significativa da minha vida. Professor Zé Cláudio, como que o senhor teve acesso a essa informação tão importante, tão significativa, né, dessas leis fundamentais do Maranhão? Como é que isso caiu no seu colo? Porque isso daí, se fosse compararmos com o jornalismo, seria um grande furo, né? O senhor conseguiu algo inédito, algo impressionante, algo com uma repercussão mundial, né? Como que isso chegou às suas mãos? Pois não, por felicidade divina, né, o meu pai era jornalista também, José Vera Cruz Santana. Ele foi editorialista do jornal O Imparcial, não é? Mas também trabalhou antes, na juventude, no jornal O Combate, e foi advogado e membro da Academia Maranhense de Letras. Então, você é um homem de leitura, um homem que adorava ler, um homem que adorava escrever. E ele, um dia, no escritório em casa, começamos a conversar, e eu já havia definido, muito antes até de entrar na universidade, eu dizia para ele que eu tinha muita curiosidade sobre a história do Maranhão, mas que eu achava ela muito escassa, porque naquela época, nós estamos falando aí de mais de 40 anos atrás, naquela época nós não tínhamos acesso à literatura como temos hoje, não é? Na década de 60 para 70, mais ou menos, o Banco de Desenvolvimento aqui do Estado, se eu não me engano era esse o nome, ele fez uma publicação de algumas obras que se encontravam em acervos, não público, mas sem acesso efetivamente à grande massa dos leitores. E eu, um dia, conversando com meu pai, identifiquei na estante dele uma obra impressa, numa condição ainda bastante rudimentar, mas impressa, chamada A História da Missão dos Padres Capuchinhos nas terras da Ilha do Maranhão, de um padre chamado Claude d'Abbeville. E aquilo me chamou a atenção, me despertou. E, conversando com o papai, ele vira e me diz assim: aqui nessa obra há um desafio para você. Você que está aí na universidade, que vai entrar na universidade, não é, que tem interesse e quer ser professor, eu disse assim: qual seria, meu pai? E então ele me disse: olha, acho que aqui existe uma manifestação que pode interessar como estudo de direito constitucional. Ele me passou isso, eu mergulhei naquele assunto, mas achava ainda muito, vamos dizer assim, muito primária a coisa. Depois de ter já evoluído para o ingresso na carreira da magistratura, um dia o Selma, sobre a coordenação, acredito que tenha sido do atual governador do estado, do doutor Flávio Dino, ex-aluno nosso, ele convidou para que nós escrevêssemos um artigo para essa obra. E, coincidentemente, essa obra foi
ela foi feita em homenagem a 3 ou 4 professores, e essa obra foi patrocinada pelo Selma, de onde o senhor é professor. E aí o que acontece? Eu encontrei nesse veículo a possibilidade de escrever sobre o assunto. Conversei com o professor Mário Meirelles e com o desembargador, então advogado, então colega procurador do Estado, Mills Coutinho, não é? E eles me reforçaram o incentivo. O professor Mário, inclusive, me disse: olha, no meu livro História do Maranhão, você vai verificar que eu atribuo valor, a importância a essa norma. Então, isso tudo aí me veio como que uma espécie de garimpo. E eu fui colecionando obras aqui, obras acolá, ia a São Paulo, ia a Sebos, e fui encontrando obras, porque tudo ficou muito concentrado na obra do Claude de Belleville. Mas Yves Devlé e tantos outros, não é, descobridores e navegadores faziam seus relatos de viagem. A questão do destaque do Claude de Belleville, imagino eu, ela está pela circunstância dele ter sido aquela pessoa que fez todas as anotações de pessoas, de costume, de meio ambiente, né, de crenças, e isso ali, então, é um grande repositório, e existe muita coisa a ser pesquisada ainda. Então, foi efetivamente assim que eu tomei meu primeiro contato com esse assunto. Daí em diante, eu fui descobrindo livros, a própria Academia Maranhense de Letras começou a fazer publicações, chamar escritores franceses que vieram, pesquisadores brasileiros também, que vieram até aqui, e daí em diante, outros colegas que pesquisam o assunto também incentivaram, né? E então nós hoje temos uma bibliografia vasta sobre esse assunto, que vários outros autores escreveram sobre esse aspecto histórico, mas sobre o aspecto jurídico, sem dúvida nenhuma, a obra O Pré-Constitucionalismo na América, ela tem um significado importante, eu devo reconhecer. Aliás, a própria Universidade de São Paulo, não é? E a Faculdade de Direito de Coimbra reconheceram, tanto que nos arquivos de ambas essa obra se encontra lá, né? Eu já tive notícia, inclusive, de pessoas que estão pesquisando o assunto aqui no Maranhão, que já me contactaram, né? Porque querem avançar no assunto. Foi assim que as coisas caíram, como o senhor disse, assim, é uma espécie de furo. É verdade, eu concordo com essa observação. E no direito, né, professor Zé Cláudio, o senhor teve a oportunidade de viver uma situação única, né? Porque é tão difícil no direito a gente, de certa forma, descobrir algo, né? Porque o direito é quase sempre uma repetição, né? Então você descobrir algo, um garimpo mesmo, descobrir um veio novo, é muito legal essa sensação. Eu imagino que o senhor deva ter esse prazer. E em termos de direito constitucional, o senhor tem conhecimento pelo mundo de que os seus colegas estudiosos do tema, eles já fazem esse reconhecimento de que essa seria a primeira Constituição das Américas? Olha, o próprio estudo, a própria pesquisa francesa, há uma obra intitulada Os Papagaios Amarelos, se não me engano, não me lembro exatamente o sobrenome do autor, mas o primeiro nome é Maurice. Ele teve aqui, ele eu acho que tataraneto de um dos homenageados aqui daquela praça na Rua das Hortas, em frente de onde foi a Justiça Federal. Esqueci o nome daquela praça no momento. Mas aquele ali é o tetravô dele. Maurice, eu estou confundindo com o do Verger, que é outra coisa. Ele dizia o seguinte, que não se poderia considerar como uma Constituição porque ela não era aplicada aos franceses, não é? E a Constituição, ela requer essa reciprocidade, né? Essa incidência. Pois bem, e daí nós vamos mergulhar, né? Eu, quando estudei a lei, eu fiz uma estrutura de dispositivos nessa lei. Então, como a tese de doutoramento, como toda tese, aliás, ela requer uma novidade, eu denominei apenas cláusulas, separei-as e denominei, por exemplo, cláusula da fundação, cláusulas do rei, cláusula dos índios, cláusula dos franceses, e aí eu fui buscando as regras. Quando você estabelece uma regra que diz assim, aquele indivíduo que desobedecer o sossego noturno terá pena X,
ou que desrespeitar a integridade moral e física das Índias terá pena Y, isso não está sendo dirigido aos índios, está sendo dirigido a todos, né? Porque, sob os costumes, é difícil você ter esse discernimento de querer regular o que... Veja que a base contratual francesa qual era? A base contratual era: nós estabelecemos uma educação, uma civilização e uma formação religiosa. E vocês nos dão, e nós protegeremos vocês. Por quê? Porque os índios desconsideravam os conquistadores portugueses. Não é? Eles tinham esse embate, eles temiam, não é isso? Então, essa previsão de multiplicidade, não é? De destinatários, isso configura. É claro que no Maranhão existem pesquisadores que negarão sob a enfática concepção de que, mas não tem o caráter nacional. Ora, nós estamos diante de uma comunidade pequena. Não nos esqueçamos que já em 1500, no Rio de Janeiro, Villegagnon já tinha tentado estabelecer um Estado francês. Né? Aqui, a França equinocial, lá a França antártica. Então, em verdade, nós encontraremos aqui e acolá alguns autores que pretendem negar a natureza constitucional, mas veja, professor, sob o argumento que nós vamos encontrar no século XVIII, no final do século XVIII, qual seja, a Declaração do Cidadão Francesa de 1789, ela diz no artigo 16 que o Estado que não tiver separação de poderes e previsão de direitos, esse Estado não possuirá Constituição. Mas veja, a Constituição é um conceito que nasce no século XVIII. E é aí que nós entramos com um argumento para demonstrar que a Constituição de que nós estamos falando é aquilo que vai ser denominado de Constituição natural, ou seja, é um fato estabelecido sob o impulso sob a previsão das regras, típicas, aliás, dos franceses, que é a denominação de regras fundamentais. O senhor está entendendo? Portugal, por exemplo, em que pese ter sido colonizador nosso, os professores receberam de muito bom grado, porque, como disse o professor Jonatas Machado, na nossa exposição, que foi meu orientador, ele disse assim, olha, é um fato que chega agora à academia para nós aqui na Europa, não é? Porque não tinha sido tratado, nós precisamos examinar, mas eu quero dizer ao senhor o seguinte, que nós estamos acostumados a repetir conhecimento, e o senhor está nos trazendo o desafio de um novo conhecimento. Está entendendo? Então eu vejo eu vi com muita satisfação isso. Não tive ainda nenhuma, vamos dizer assim, um trabalho específico que negue o meu trabalho. A coisa mais próxima que existe aqui no Maranhão é uma tese de que São Luís não teria nascido francesa. Isso seria um mito. Eu não trato desse assunto sobre a fundação da cidade. Eu trato sobre a fundação da França equinocial. Por isso é que tem essa natureza diversa. Professor José Cláudio Pavão Santana está conversando conosco sobre aspectos constitucionais atuais. E aí, trazendo para a atualidade, né, vindo lá de 1600 para hoje, professor José Cláudio, a nossa Constituição, a última, atual, ela está com 32 anos, né? Está completando 32 anos. Já não é tão nova assim, né? Mas que análise o senhor faz da nossa Constituição atual? Olha, eu costumo sempre em sala de aula lembrar o seguinte, quando eu era estudante de Direito e que nós vivíamos aquele regime para uns ditatorial, para outros militar, civil-militar, essa natureza cabe a cada um. Mas como nós vivíamos um regime de exceção, e nesse regime de exceção, a nossa juventude dizia que aquela Constituição de 1967, com a emenda número 1 de 69, ela não passava de uma coxa de retalhos. O país vai à redemocratização, à frustração da emenda das diretas, não é? de proposição do deputado Dante de Oliveira. Então, a grande alternativa de discussão, que a própria OAB, inclusive, capitaneava, era a Assembleia Nacional Constituinte. E a Assembleia Nacional Constituinte, é bom que a gente se lembre, ela nasce de uma emenda à Constituição que vigia na época. Daí, alguns poucos autores,
como o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, discutirem a legitimidade de uma Constituição, na medida em que ela foi proposta no corpo de uma Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte foi proposta no corpo de uma Constituição que fora considerada, e é considerada historicamente, como sendo uma Constituição autoritária, que pese a boa redação que possui, mas ela é uma Constituição autoritária. Pois bem, vem a Constituição procurando resgatar todos os dramas, todas as angústias que a sociedade vivia. A sociedade vinha sendo frustrada. Nós tivemos histórias de prisão, nós tivemos história de exílio, nós tivemos história de desaparecimento, nós tivemos famílias que até hoje buscam seus entes queridos, não é? Nós tivemos todo um drama que, num processo revolucionário, foi capaz de produzir. Então, a instabilidade que havia com a, então, entre aspas aqui o que vou falar, Constituição Ordinária. A Constituição Ordinária era o código, porque nós não discutíamos em sala de aula, por exemplo, a Constituição. Nós fazíamos uma espécie de debate sobre a organização dos poderes e funcionamento dos poderes. Mas quando nós começávamos a discutir direitos e garantias na Constituição, os professores logo retrocediam, desviavam o assunto. Por quê? Porque nós éramos, efetivamente, todos nós éramos vigiados. Nós tínhamos certeza que em sala de aula existiam pessoas que estavam ali a serviço da repressão. Então, vejam só, nós passamos quase 20 anos assim, de repente, com várias frustrações, surge a Assembleia Nacional Constituinte. Então, a nossa Constituição passou a mergulhar numa espécie de proposição de salvaguarda. Nós temos regras de direito que estão na Constituição e com ela nada tem a ver. Eu vou dar um exemplo emblemático, para que eu não vá a outros. O Colégio Pedro II, está previsto lá como sendo competência da União Federal. O que é que isso tem de constitucional? Nada. Só é constitucional porque está na Constituição. Mas admitamos que essa proposição seja uma proposição que, vamos dizer assim, de alguma maneira restaure as liberdades democráticas. Aí nós vamos observar regras de duplicidade na Constituição, muitas. Nós vamos observar, constatar previsões de uma inexequibilidade patente, visível, mas era necessário que a gente fizesse uma sinalização de restauração da democracia no Brasil. Então, a nossa Constituição passou a ser uma Constituição que a doutrina classifica como sendo uma Constituição minuciosa, portanto, extensa, só menor do que a Constituição da Índia, não é? Prevendo direitos de todas as espécies. Mas, em contrapartida, a nossa Constituição não fez corresponder os mecanismos de concretização desses direitos. E os embates se multiplicaram. Por quê? Porque ela é uma Constituição cheia de direitos, cheia de garantias, mas sem um instrumental proporcional. E quando eu me reporto a isso, eu me reporto ao Poder Judiciário, mas também ao Ministério Público, mas também às procuradorias dos estados, mas também à própria advocacia. O professor sabe que um processo, eu costumo dizer isso na universidade, o processo ele é um instrumento de civilização para solucionar um embate, mas ele, no mínimo, ele reúne duas aflições. Quando a gente mergulha num processo, é porque a gente não usou a força física, mas quando a gente tem que utilizar o processo, isso é sinônimo de que a sociedade não está pacificada. E eu não estou querendo com isso, absolutamente, pretender inserir a ideia aqui, ou desenvolver a ideia aqui, de que nós vamos encontrar a paz social. Não, mas o que nós buscamos, ou devemos buscar, é pelo menos a minimização de conflitos, não é? Então, esse mecanismo, a nossa Constituição, ela é uma Constituição aberta, no momento em que hoje nós podemos introduzir aquilo que a doutrina, não eu, mas a doutrina chama de constitucionalização dos direitos internacionais, ou seja, buscar nas declarações elementos que sejam superiores aos que aqui nós já contemplamos no texto constitucional. E essa cláusula de abertura que está aí na Constituição nos permite, hoje em dia, já demandar sobre uma nova ética, já observar a realidade sobre uma nova ética. A nossa Constituição, se observarmos o artigo 5º, eu diria, ela é quase que uma repetição
do que fora declarado em 1969 no Pacto de São José da Costa Rica, mas só ratificado pelo Brasil no ano de 1990. Portanto, 2 anos após a sua promulgação. Mas aqui é preciso também, professor, não só atribuir às leis a frustração, não é? A ineficiência ou a ineficácia. A gente precisa também colocar aqui, não existe direito sem a percepção humana. Não é? A humanização do direito é fundamental. Eu, às vezes, me deparo, eu como professor, o senhor como professor, nós nos deparamos com uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Quantas vezes a gente não tem que repetir a leitura para poder compreender o que aquela decisão deseja dizer? Então, eu sou daqueles que defendem a ideia de que nós precisamos tornar mais popular, mais fácil, mais, me permito usar essa palavra, mais digerível o texto jurídico. Por quê? Porque nós somos apenas elementos nessa engrenagem. O destinatário é que precisa compreender. E as decisões que lhe são favoráveis ou lhe são contra. Então, o que a nossa Constituição hoje em dia sofre não é só do excesso de direitos, não é só da escassez de mecanismos de controle e proteção, mas, sobretudo, da desumanização. E quando eu falo em desumanização do jurista, eu não estou aqui querendo dizer que ele seja de todo descompromissado. Eu estou querendo aqui dizer que o jurista no Brasil, de uma maneira geral, e aqui eu devo acentuar que também uma certa parcela da imprensa brasileira também tem contribuído para que haja uma ruptura, vamos dizer assim, das decisões políticas tomadas na Assembleia Nacional Constituinte. Então, essa tal releitura constitucional que é feita hoje em dia, ela tem contribuído acentuadamente para a frustração de algumas garantias, de alguns direitos, não é? Por quê? Porque o que nos traz o chamado neoconstitucionalismo aí, não é? A transformação da interpretação do direito, que antes era, de uma certa maneira, apenas contemplativa e passou a ser axiológica, valorativa, não é? O intérprete passou, portanto, a exercer um papel ativista. Isso tem, de alguma maneira, rompido com aquela decisão e nos torna uma tarefa quase inglória explicar para o aluno em sala de aula por que lei Y foi aplicada por uma pessoa de uma outra maneira que não aquela primeira adotada por um sujeito qualquer. Por quê? Porque para a autoridade ela é aplicada de uma maneira diferente. Então, acredito que, por pior que seja, a nossa Constituição nos mantém no Estado democrático, com suas fraturas, com seus choques, e isso é natural. É um elemento de tensão permanente e eterno, eu costumo dizer. Na democracia, igualdade e liberdade. São coisas que precisam ser administradas, mas precisam ser administradas, sobretudo, com base na vontade geral, na vontade popular. Essa é a minha percepção constitucional do momento. Perfeito, professor José Cláudio. Essa talvez seja uma das maiores críticas iniciais da nossa Constituição atual, né? O tamanho dela, o inchaço dela, a quantidade excessiva de previsões desnecessárias para o texto constitucional, de direitos sem a sua correspondente garantia efetiva, né? Que são os tais mecanismos que o senhor fala. Mas, por outro lado, ela é muito elogiada por um aspecto que eu queria ouvi-lo a respeito, que talvez, não sei se foi pioneira nisso, mas ela fez isso é visível, que foi inverter aquela lógica de falar primeiro do Estado e depois do cidadão, né? Ela já começa falando do cidadão. Eu acho que esse ponto é digno de aplauso. O senhor concorda? Pois não. Eu tenho um trabalho escrito numa dessas obras publicadas em conjunto com colegas, eu não sei se é lá de Santa Catarina ou se é daqui da Universidade Federal do Maranhão, não lembro bem agora, mas eu costumo dizer, eu defendo nesse trabalho que a releitura constitucional é um processo que deve ser feito porque a nossa Constituição possui previsões que necessitam de uma interpretação. É como se a gente estabelecesse um critério de raciocínio, a norma, não é?
A regra que lá está estampada, ela pode até ser... Eu vou dar um exemplo para tornar mais fácil, até pela nossa... mais fácil até pela nossa audiência. Veja só, o artigo 13 da nossa Constituição, ele diz que a capital federal é Brasília, diz que os símbolos são o hino, a bandeira, diz que o idioma é o português. Essa é uma regra que está na Constituição e que, aparentemente, alguns autores dizem assim, não precisa de nenhuma interpretação. Ao contrário, ela precisa, porque ela é uma regra simbólica. O que ela não precisa é que nela se estabeleça um juízo construtivo, porque o que está definido ali, está definido ali. Mas é preciso que nós tenhamos a compreensão simbólica da Constituição. E isso nos conduz a isso que o senhor está dizendo. A Constituição nem sempre vem com regras claras, mas ela vem com sinalizações. Quando eu digo assim, Constituição da República, olha aí o que tem, a riqueza de interpretação que isso possui. A palavra república não pode significar apenas o governo, a coisa de todos, o governo da coisa de todos. Por quê? Porque também na monarquia constitucional a coisa é pública. Então nós precisamos garimpar aqui os elementos republicanos efetivos, quais sejam a responsabilidade do agente, a eletividade dos cargos, a alternância do poder, não é? Todos são elementos que estão aí num Estado republicano. E aí a sua observação é riquíssima. Por quê? Porque a Constituição vem dizer assim, olha, quando eu coloquei direitos e garantias no artigo 5º, eu quis romper com aquele momento histórico que estabelecia que o mandato de segurança estava no artigo 153. Então, a precedência, inclusive lógica aí, do homem em relação ao Estado, foi essa sinalização que o senhor coloca como sendo valorativa ou de distinção da nossa Constituição. Sem dúvida nenhuma, eu concordo. Uma outra observação que eu faço em sala de aula, aqui na disciplina de Direitos Fundamentais, é de que adianta eu estabelecer regras se eu não pensar no homem? Então, o artigo 1º da nossa Constituição, nos seus fundamentos, ou seja, no seu alicerce, ele coloca como sendo fundamental, efetivamente, a dignidade da pessoa humana. O que é a dignidade da pessoa humana? Se não ele ter acesso à saúde, ter acesso à segurança, ter acesso ao trabalho, ter acesso à educação, ter acesso ao transporte, ter acesso ao lazer. Isso é dignidade. Não é estar vivo, mas é estar vivo participando desses meios que são construídos numa sociedade democrática. Então, a sua observação ela é absolutamente exitosa, por quê? Porque ela é efetivamente a Constituição, quando tirou, não é? Ela pegou o artigo da organização, veja que na de 69, alguns chamam de 67, que é a emenda número 1, a organização da União, ela já vinha, são bens da União, artigo 8º, não é? Só para o artigo 150 e tal se falar em direitos, e atualmente não. Já a partir do artigo 5º nós temos o catálogo, e é preciso que se registre isso, catálogo meramente declaratório, porque ele não é exaustivo, ele é um conjunto de exemplos que nós consideramos como direitos mínimos, por isso é que eles são chamados de fundamentais, por isso é que eles estão na Constituição. Mas ela também, do mesmo modo e no mesmo capítulo, diz assim, olha, os direitos e garantias previstos na Constituição não exclui outros que serão decorrentes de tratados ou ato internacional de que sejam signatária a República Federativa do Brasil. Então, eu acredito que a sua observação ela é absolutamente precisa e correta. Há, sim, uma sinalização quando a gente coloca os direitos e garantias fundamentais antes da organização do Estado. E isso é uma sinalização de compromisso com a democracia. Bom, o senhor, há um tempo atrás, na sua fala, o senhor falou em compromisso constitucional. E eu sei, porque nós conversamos sobre isso na nossa pré-entrevista, que o senhor defende a formação de um sentimento constitucional. Acredito que os dois temas são correlatos. Eu queria que o senhor discorresse sobre isso, por gentileza. Pois não. Veja só, eu entendo que essa própria observação que eu fiz do sistema republicano, primeiro eu coloco assim, professor, eu prefiro que nós denominemos a Constituição de Constituição da República e não Constituição Federal. E isso por uma razão simples. Na minha percepção, Constituição da República, ela contempla uma ideia que é aquela que eu passei para o senhor agora há pouco, e para nossos assistentes.
Quando eu falo república, eu estou aqui falando de elementos que são estruturais de uma Constituição. Porque eu só posso interpretar essa Constituição com autenticidade se eu perceber que eu estou tratando de um Estado democrático de direito republicano. Quando eu falo assim, Constituição Federal, eu só estou me reportando à forma de organização política da federação. Só isso. Eu estou dizendo que não é um Estado unitário. Isso não tem valor? Claro que tem valor. Mas essa compreensão, ela é uma compreensão meramente orgânica do Estado brasileiro. É um Estado que se compõe pelo pluralismo das autonomias político-administrativas, que dão organização a eles. Mas observem que essa multiplicidade, esse pluralismo orgânico que a federação nos conduz, não é? Ele tem limitação no próprio núcleo de convergência legislativa do Estado brasileiro. Qual é? A Constituição da República. Então, quando eu falo em Constituição da República, e eu envolvo essa percepção simbólica, que, aliás, eu devo dizer, já o direito italiano, o próprio direito alemão, tratam desse assunto. Não é? Por exemplo, Karl Loewenstein, ele trata do assunto quando trata da necessidade ou da possibilidade de constituições serem alteradas. E ele enfaticamente diz que só existem duas alternativas, não é? De alteração. Ou porque ela se corrompeu, ou porque o processo social exigiu, político-social exigiram que houvesse uma readequação. Mas quando eu falo em percepção sentimental, é porque eu não entendo o direito sem a vinculação simbólica. O direito, ele existe necessariamente. Veja só, quando a gente vai atravessar aqui uma rua em São Luís, ali tem um semáforo. Não está escrito ali absolutamente que alguém deva passar ou não deva passar, mas simbolicamente a norma está emitida ali, não é? A gente passa aqueles que costumam atravessar pela faixa de pedestre, estão ali intuitivamente quase, não é? a observar um símbolo, porque o direito também se anuncia assim. Então a nossa vida ela é repleta de símbolos. Então quando eu estabeleço essa questão sentimental com a Constituição, eu estabeleço necessariamente uma vinculação simbólica. Olha, veja só, o pré-constitucionalismo de que nós falamos no começo dessa nossa conversa, ele vai variar de acordo com o conquistador. Eu posso dar como exemplo o francês, para que ele determinasse, ou para que ele simbolizasse que aquela terra ali tinha sido conquistada, ele usava estandartes, ele fazia missas e ele fazia procissões e fazia o que nós chamamos aí de desfile militar. Já o holandês, ele desenhava os mapas de acordo com a situação estelar, não é? Dos astros, etc. Já o inglês, ele pegava a primeira árvore que fosse encontrada, ele tirava um ramo e aquilo simbolizava a conquista. Então, os símbolos, eles são efetivamente elementos de particularização de identidades. Daí o grande conflito entre o nacionalismo e o globalismo, não é? Vejam só, quando eu falo nacionalismo, é preciso que a gente tenha um certo cuidado aqui, uma certa ponderação, não é? Porque o ismo aqui, ele sempre conduz a uma ideia pejorativa. Quando eu falo nacionalismo, eu estou a me referir aqui na formação de identidade de um povo sem aquelas concepções esdrúxulas da Segunda Guerra Mundial, tá? Daquele período. Então, vejam só, quando eu digo assim que é preciso a formação de um sentimento constitucional, é porque é preciso que nós saibamos que o nosso idioma ele é um elemento de identidade, nos particulariza perante determinados povos. As nossas crenças da mesma forma, os nossos hábitos, a nossa cultura da mesma maneira. Aí entra a Constituição. A Constituição, ela deve... Eu não estou dizendo que ela deva ser católica, protestante, umbandista, eu estou dizendo que ela deve guardar o pluralismo no qual ela se funda. Aliás, este é um dos fundamentos da nossa Constituição. O pluralismo ele deve ser concebido dentro dessa perspectiva de que eu posso ser diferente de você, você pode ser diferente de mim, e nós devemos nos respeitar. Então, em sendo assim, esse sentimento constitucional ele vai nos conduzir por essa vereda que é estabelecer
e de individualidades, no caso nacionalidade, perante uma comunidade global. Eu estou querendo com isso dizer que a gente deva estar alheio aos fenômenos globais? Absolutamente. O que eu estou dizendo aqui é que nós precisamos participar desse momento transnacional, não é? Humanitário que existe, mas precisamos, em nome da própria sobrevivência enquanto povo, nós precisamos, enquanto nacionais, enquanto nacionalidade, nós precisamos manter essas nossas características e preservá-las. Ora, de que maneira? Bom, primeiro que eu preciso compreender o que é a Constituição. E para que eu compreenda a Constituição, e ela tem esse propósito, porque no ato das disposições constitucionais transitórias, ela diz no artigo 64 que, depois de promulgada a Constituição, ela será distribuída em sindicatos, em escolas, em igrejas, de maneira que nenhum cidadão não tenha um exemplar da Constituição. Qual será o sentido dessa norma? É torná-la conhecida efetivamente. Agora, veja só, o que ocorre na nossa realidade, no nosso cotidiano? Como é que eu posso desejar que o indivíduo mais simples, mais singelo, mais humilde desse rincão, ele tenha conhecimento da Constituição, se o guardião da Constituição vem estabelecer uma espécie de catedral em que ele em tudo avança, sobre tudo trata, não é? E da maneira, vamos dizer assim, vocabular a mais quase que inatingível. Lembre-se que eu disse aqui que eu e o senhor, como professores, quantas vezes, e como advogados, quantas vezes nós não precisamos reler uma decisão do Supremo Tribunal Federal para completar efetivamente, para compreender efetivamente o que ela pretende dizer, não é verdade? Então, o sentimento constitucional, ele parte disso. A Constituição grega, por exemplo, ela estabelece como sendo uma obrigação cívica de cada cidadão cultivar e respeitar a sua Constituição. E, é claro, ela é a norma das normas, não é? Então, eu acredito que seja, vamos dizer assim, de forma sintética, seja essa a minha compreensão. A Constituição é da República, não é da Federação. A Federação está em torno da Constituição. Tá? Por isso é que eu defendo essa ideia de, sentimentalmente, chamar-se a Constituição de Constituição Republicana. E, aliás, no meu livro, eu defendo exatamente essa compreensão compromissória da Constituição. Os autores, em geral, eles buscam a classificar, vamos dizer assim, no Brasil, vamos nos situar no Brasil, porque senão escapará aí alguma classificação. Mas no Brasil, por exemplo, a gente adota o critério de Carl Schmitt, o critério de La Salle, o critério de Hans Kelsen e Teixeira de Freitas, por exemplo. Não é? Pois bem, visão sociológica, visão política, visão jurídica, visão culturalista. A minha proposição é de uma visão compromissória. O que é que significa isso? Significa dizer que a Constituição, num sentido formal, ela é jurídica, sem dúvida nenhuma. Não é? Porque ela é composta de artigos, de incisos, etc. Num sentido num sentido material, ela é uma constituição sociológica, porque ela encerra, inclusive, normas de direitos sociais. Não é? E no sentido, vamos dizer assim, político, substancial, ela é, sem dúvida alguma, uma Constituição compromissória, porque ela exige, inclusive, o seu conhecimento perante a população. Então, a Constituição compromissória me conduz, como resultado, a essa percepção. Eu preciso compreender os meus valores simbólicos, eu preciso compreender a Constituição para que eu possa efetivamente cultivar, gerir esse sentimento. Olha, você é responsável por mim, como eu sou por você, porque você é cidadão, mas eu também sou. Então, essa reciprocidade, ela precisa ser divulgada de uma outra maneira pelo guardião da Constituição. E a gente, infelizmente, não está vendo isso no Brasil. Querido professor José Cláudio Pavão Santana, conversar com o senhor é sempre um privilégio, é uma aula, é sempre aprender mais e aprender muito, tanto que o tempo passa e a gente nem percebe, a gente já está com quase 1 hora de conversa, então infelizmente a gente vai ter que encerrar, mas já fica aqui o convite para que o senhor volte futuramente, porque Constituição, como ela é muito ampla, o assunto sobre ela também é muito amplo, né? A gente pode e deve conversar mais, cada vez mais, para tentar entender melhor a nossa Constituição.
Querido professor, muito grato mais uma vez por sua presença conosco. Fica o espaço agora para suas considerações finais. Professor Heraldo, eu quero apenas registrar o meu agradecimento sincero, renovar a minha amizade pelo senhor, que foi uma das pessoas que, quando eu estava ali naquela fase de ingresso como professor, foi a primeira pessoa a me convidar, e eu fui com a maior felicidade do mundo, e espero ter correspondido. E dizer ao senhor que eu estarei sempre à sua disposição. É uma paixão ensinar, é um compromisso também ideológico, né? Acredito que a educação, isso é um chavão, um lugar comum, mas a educação é a única principal e a melhor arma de transformação de uma sociedade. Então, eu diariamente exerço esse meu compromisso, né? Eu tenho denodo, eu tenho respeito, eu tenho um culto pela Constituição. E espero que tenha contribuído com esse seu projeto, né? E estarei à disposição sempre que o senhor precisar. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Então é isso. Hoje conversamos com o professor José Cláudio Pavão Santana, falando principalmente sobre aspectos constitucionais atuais. Semana que vem tem mais um assunto jurídico relevante. Pense nisso e faça direito.